Graça e paz, irmãos e irmãs. Estou aqui mais um dia na presença do Senhor. E eu quero te convidar nesta manhã a meditar sobre a palavra do Senhor, a orar juntamente conosco aqui, para que o Senhor ele faça a vontade dele, para que o Senhor ele nos alcance, para que haja arrependimento, porque para que a gente possa cair em si. E esse cair em si é o Espírito Santo que nos faz cair em si, assim como ele fez com aquele filho pródigo que pegou a herança do pai e foi gastar, saiu por aí gastando de acordo com o desejo e a vontade no coração dele. E depois ele percebeu o que ele tinha feito e a palavra diz assim, caindo em si. Esse caindo em si é a ação do Espírito Santo que leva ao arrependimento. Nesta manhã eu quero orar com você e para que a gente possa cair em si todos os dias, para que a gente possa viver em si, caindo em si, né, no arrependimento. Porque o arrependimento não é uma visita de vez em quando de um lugar, não. O arrependimento tem que ser todos os dias. Todos os dias nos arrependendo e nos chegando, aleluia, à vontade do Senhor, obedecendo a Cristo, obedecendo aquilo que o Senhor tem dispensado sobre nós. E o Senhor não nos deixa de mão vazia. Aqui no texto, lá em Oséias, abra sua Bíblia aí, em Oséias 14, vai dizer sobre as bênçãos do arrependimento. Mas antes de ler, eu quero orar com você. Oremos. Pai, eu quero te louvar por este dia e entregar, Senhor, nossas vidas em tuas mãos. Pai, grande é o teu amor, grande é a tua misericórdia. A tua palavra, Senhor, diz que aquele, Senhor Jesus, que confessa e abandona encontra misericórdia. Então, Senhor Jesus, que possamos encontrar misericórdia em Ti neste dia, confessando nossos pecados, abandonando, Senhor, os nossos pecados, Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que a bênção para aqueles, Seu Pai, que andam em arrependimento. A bênção, Senhor Jesus, na vida daqueles, Senhor, que se arrependem, que têm um coração voltado para Ti, daqueles que abandonam, Senhor Jesus, todo ídolo, todo pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti. E que neste dia, Senhor Jesus, que haja um arrependimento verdadeiro, um arrependimento, Senhor, genuíno, Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo. Pai, a Tua palavra diz lá em Mateus que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Examine, Espírito Santo, os nossos corações neste dia e que haja arrependimento, que hajam, Senhor, palavras de arrependimento, Senhor, verdadeiro e genuíno, Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ajuda neste dia, nos ajuda assim a fim de que venhamos alcançar a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça, Pai. É o que eu te peço neste dia. Lá em Oséias, no capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor, que é uma palavra abençoadíssima. Aleluia. Diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te oferecemos o fruto dos nossos lábios. Ou seja, as palavras de arrependimento. As palavras que falamos são o diagnóstico dos nossos corações. Ou seja, tudo que nós falamos vem do nosso coração. Está interligado com o nosso sentimento, com a nossa vivência, com o nosso dia a dia. Então, que sejam palavras de arrependimento vindas do nosso coração. Aí diz assim, a Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Aleluia, ou seja, a nossa salvação não está no homem, não está naquilo do que o homem pode nos proporcionar. A nossa segurança não está no homem.
aleluia, está em Deus. Nunca mais diremos, nosso Deus, é aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas os órfãos, ou seja, abandone. Não só se arrependa, mas abandone aquilo que tem afastado, que possamos abandonar aquilo que tem nos afastado do Senhor. Aleluia. E aqui, a partir do verso 4, começa, aleluia, as bênçãos que o Senhor dispensará sobre um coração arrependido, sobre uma vida arrependida, pela misericórdia dele, irmãos, é tudo pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim: eu curarei a infidelidade deles, ou seja, seremos fiéis. Passaremos a ser fiéis ao Senhor e os amarei de todo o meu coração. Pois a minha ira desviou-se deles. A misericórdia do Senhor nos alcança. Aleluia, misericórdia do Senhor, aleluia, é o motivo de não sermos consumidos, de não sermos, Senhor, dissipados da face da terra, de sermos extintos, aleluia, a humanidade ser desaparecida, assim, no piscar de olhos. Aleluia, aleluia, é a misericórdia do Senhor. Serei como um orvalho para Israel. Ou seja, o orvalho, ele representa o Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. E ele florescerá como um lírio, como o cedro do Líbano, a justiça de Deus. Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E aprofundará suas raízes. Ou seja, pode vir, aleluia, perseguição, tribulação, pode vir o que vier contra a nossa vida. Que se estivermos na justiça, esperando na justiça do Senhor, permaneceremos firmes, aprofundados nas raízes, aleluia, seus brotos crescerão, ou seja, haverá crescimento espiritual, seu esplendor será como o da oliveira, os frutos serão do Espírito Santo, sua fragrância como o cedro do Líbano, e os que habitam a sua sombra voltarão e reviverão como o trigo. Aleluia. Fique com essa palavra hoje. Fique com essas bênçãos do arrependimento. Aleluia.